Aleluia, aleluia. Boa noite, gente. Tô mandando agora para o pastor Antônio, só para o senhor aceitar aí, pastor. Pronto, Varão. Aleluia. Chegamos Boa aí, cara. noite. Boa noite, meu Boa irmão. Tudo na noite. rocha? Tudo bom? Deixa eu Graças a Deus. apresentar aqui para o pessoal, o senhor. O pessoal que está Sim. aí e não conhece ainda o pastor ele é professor do Rema, ele é da equipe auxiliar do pastor Jaelson, do Verbo da Vida de Parnamirim. Isso E mesmo. professor dessa matéria, que é uma bênção, escatologia. Hoje a gente vai falar de um tema bem apropriado para essa Na época. é isso que a gente está vivendo. É desse jeito. Mas graças a Deus, meu irmão, esse é um tema bastante atual, né? Diante do que a gente tem visto acontecendo no mundo, né? E as pessoas estão se Isso. perguntando se já não estão se cumprindo as profecias. Eu nunca fui tão requisitado, pastor Bruno, como tenho sido nesses dias. Desde já eu quero dar as boas-vindas aí aos irmãos, não é, que vão participar dessa live. E é muito importante você convidar mais pessoas, não é? Para que mais gente seja Isso. esclarecida. Então, uma boa noite aí para todos. Com certeza será um tempo maravilhoso, esse nosso, não é? É, Maravilha. a gente vai ter esse bate-papo. O senhor vai dar uma explanação nesse assunto, finais dos tempos, né? E Uhum. a gente vai abrir aqui para quem quiser fazer uma pergunta sobre esse tema. E quando a gente tiver a oportunidade, a gente coloca a pergunta e faz uma interação com o público. Amém, amém. Então, o pessoal aí já pode começar a pensar nas perguntas, né? É bom a gente abrir para perguntar sobre o tema escatologia geral, né? Já que as dúvidas sobre esse É, assunto elas são muito grandes, né? é Eu vou verdade. fazer aqui uma exposição. Na verdade, a exposição que eu farei agora é a mesma que eu fiz naqueles 3 vídeos. Vou fazer um resumão aqui daqueles 3 vídeos que eu postei lá no meu canal. Quem me segue lá, viu os vídeos, Pastor Bruno. E também lá no Sim. Facebook. Eu postei os 3 vídeos falando sobre o Covid-19, se o Covid-19 é o sinal da vinda de Cristo ou não. Então eu vou estar aqui fazendo um resumão, basicamente, do primeiro vídeo, tá certo? Que com Certo. certeza está bastante esclarecedor. Então, vou começar a fazer a exposição aqui, pastor, e o senhor pode me interromper a hora que o senhor quiser, beleza? Para fazer Beleza. perguntas, interagir. Então, ou se alguma pessoa fizer a pergunta aí, você pode também estar me interrompendo, porque aí fica mais interativo, não é? Então tá certo. Pode começar então? Eu pedi para o pessoal que já entrou e começar a convidar aí o pessoal que tá online, que é amigo, que tem muita gente que não conhece a palavra, que ainda não aceitou Jesus, mas que esse tema afeta a vida dele, querendo ou não querendo, né? Então, É, vocês que estão aí, convidar a pessoas aí, irmãos de outras igrejas que estejam aí online, para tá assistindo, que vai ser bênção, vai trazer muita clareza para tudo que a gente está vivendo e vai viver daqui até a volta de Jesus, né? Até... com certeza, não é? Esse assunto nos diz respeito e muito. A gente não ficar apavorado, né, meu irmão? É verdade. Deve ter muita gente aí já apavorado, né, pastor? É Eita, verdade. cara, tem muita gente aí Sina- si- apavorada. os sinais da vinda, para nós que estamos em Cristo, é como se estivesse chegando perto da cidade, né? Tá É, chegando o grande momento, a gente tá indo em direção à cidade, tá vendo as placas lá, faltam 60, 30, né? é, Quilômetros para a gente chegar naquela cidade. é verdade. Então Aleluia. vamos seguir aí, não é, com a nossa introdução ao assunto. Eu vou começar aqui com uma pergunta, né? Hum. Essa catástrofe aí do coronavírus já matou 1 milhão de pessoas ou não? Já matou 1 milhão de pessoas? Tem 2 meses aí que esse negócio está rolando, ou 3, né? Desde a Uhum. cidade lá da China que começou a ser afetada, já matou aí pelo menos aí 1 milhão de pessoas. Eu acho que ainda não chegou a esse número, nem perto desse número, não é? Então, porque essa epidemia ela é um sinal,
da volta de Jesus e catástrofes maiores do passado não foram? É uma pergunta boa para a gente poder se responder. E as pessoas que estão vivendo hoje na nossa época já estão apontando sinais, porque estão vendo essa catástrofe acontecendo, porque essa catástrofe em si é o sinal da volta de Jesus e as outras não foram. E eu gostaria de citar algumas aqui, para que a gente possa se localizar. Nós tivemos a peste negra, que matou de 1347 até 1351, ali na Idade Média, não é? A Sim. peste negra, pastor, ela matou cerca aí de 20 milhões de pessoas. Imagina aí que é bastante gente, né? Não? 20 milhões de pessoas. Imagina aí que a população do mundo, naquela época, ela não chegava a 1 bilhão de pessoas, não. Não chegava nem perto disso. E matou 20 milhões de pessoas. Você vê que é bem alta, não é? A quantidade de pessoas que morreram com a peste negra. E quem viveu naquela época, será que não estava pensando, que estava vivenciando os dias ali da volta de Jesus? Será que eles se perguntaram quando viram a quantidade de gente morrendo? É uma pergunta boa para a gente se fazer, não é? Será que eles não se perguntaram a mesma coisa? E você vê que já se passaram aí mais de 700 anos e nada aconteceu. Vamos ver outra aqui. Uma outra peste aí que matou muita gente foi a gripe espanhola, que matou de 1917 até 1919. Essa foi a maior peste da história, né, da humanidade. Ela matou de 20 a 40 milhões de pessoas. Imagina aí, de 20 a 40 milhões de pessoas, atingindo então todo mundo. É mais recente. E as pessoas que estavam vivendo naquela época, será que elas não se perguntaram: será que Jesus não está voltando já? Esses não são os sinais? Ó, mais uma evidência aí para a gente poder começar a raciocinar, não é? Mais uma coisa para a gente começar a pensar. Agora, pastor Bruno, eu tenho aqui um evento que aconteceu na história que se assemelha demais com os acontecimentos ali de Mateus 24. Porque quando se fala em sinais dos tempos, todo mundo logo aponta para o texto de Mateus capítulo 24, é ou não é? Ali, o texto escatológico, né? Os textos escatológicos. Ali o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras é um texto bastante utilizado pelas pessoas que querem falar sobre os sinais da volta de Jesus. Esse texto, Marcos 13 e Lucas 21, são os textos que as pessoas costumam usar demais, certo? Agora, ali vai falar de guerra, rumores de guerra, fome, peste e terremoto. Nós vemos aí um evento que matou assim muita gente e se assemelha demais, inclusive, com o texto de Mateus, capítulo 24, Lucas 21 e Marcos 13, que fala do discurso de Jesus no Monte das Oliveiras. Qual evento? Que evento foi esse? A Segunda Guerra. A Segunda Guerra Mundial, não é? Ela se assemelha demais com aqueles eventos. Por quê? Ali a gente vê guerra a nível mundial, atingindo o mundo todo, olha. Nós vimos uma figura que se assemelhava demais com o anticristo, porque está não apenas em Mateus 24, mas em vários profetas do Antigo Testamento, as passagens que falam que o anticristo iria perseguir o povo judeu. Isso aí é uma coisa que já está escrito e já está determinado que vai acontecer, certo? E nós vimos que o Hitler, ele se aparece, na história toda da humanidade, a gente vê que foi o personagem que mais parecia com o anticristo, porque ele resolveu exterminar os judeus, olha. É ou não é? Se a gente for olhar a quantidade de mortos... Tinha todas as ferramentas para ser. Hein? Tinha todas as ferramentas para ser o anticristo. Tinha ou não tinha? Pelas características. Pelas características e a questão das guerras envolvendo o mundo todo. E também morreram na época de 40 a 80 milhões de pessoas. Ó, 80 milhões de pessoas é muita gente, não é? Então, e aquilo não era o sinal da volta de Jesus? As pessoas não se perguntavam, já estamos próximo da volta de Jesus. Então, o pastor Bruno, eu entro aqui com vocês em uma questão. Eu acho, e já tivemos outras epidemias e situações de fome em vários lugares do mundo, e todo mundo sempre diz que o sinal da volta de Jesus já está se mostrando. Eu acho que é uma interpretação equivocada do texto de Mateus 24, esse tipo, né, de ideologia. Porque todas falharam.
Então, todas essas ideologias, que o que está acontecendo no mundo já é o sinal da volta de Jesus, eu acho que a falha é simplesmente porque não ainda se perguntaram, não vieram a se questionar quando aconteceriam aqueles sinais exatamente. Eu acho que o X da questão está aqui. Quando esses sinais iriam acontecer exatamente? As pessoas não estão ainda interpretando o texto como se deve interpretar. Tu entende? Eu acho que o pecado está aí. Quando esses sinais iriam acontecer, é onde a gente vai começar a expor agora. Quando os sinais iriam acontecer e quem são as pessoas que veriam esses sinais? Nós respondemos essas duas perguntas. A chave para a interpretação, né? A chave é essa. A gente saber quando, porque até agora, se nós olharmos a história, a gente vai ver um monte de epidemia que matou muito mais gente e não era o cumprimento de nada. Não é? Então, eu acho que a gente deve responder a essa pergunta. Então, quando os sinais vão acontecer? Primeira pergunta. E a outra pergunta é para quem esses sinais vão acontecer? Quem vão ser as pessoas que estarão vendo esses sinais? Porque se a gente responder essas duas perguntas, então, nós vamos ter ganhado a noite aí. Tá certo? Então, a gente vai começar agora a fazer a nossa exposição em cima do texto de Mateus capítulo 24, para a gente poder responder a essas duas perguntas. Então, quando esses sinais vão acontecer e para quem esses sinais vão acontecer? Eu quero desde já, falar para as pessoas, o pastor Bruno, que não fizeram o rema ainda, é uma grande oportunidade para você fazer essa escola, não é? O rema é uma escola fantástica, quem fez aí dá testemunho de que realmente a gente recebe ali um ensino diferenciado da palavra de Deus, e eu convoco vocês aí a estarem fazendo o rema, beleza? É uma dica muito, muito valiosa, tá certo? Se você puder procurar o rema para fazer, faça. Peça informações aí ao pastor Bruno que ele vai passar para vocês. Beleza? Mas vamos lá então para o texto do discurso de Jesus no Monte das Oliveiras e vamos então responder essas duas perguntas. Primeiro, quando os sinais deveriam acontecer, que Jesus falou em Mateus 24, e para quem esses sinais vão acontecer. Tá certo? Tô correndo muito ou tá bom a velocidade? Tá bom. O pessoal aí vai dizendo aí se estão conseguindo acompanhar. E vão colocando as perguntas que a gente já está anotando já para uma oportunidade da gente fazer as perguntas. Certo. Tá bom, gente? Pronto. Então vamos continuar aqui falando dessa questão então de Mateus 24. Vamos direto para o texto. Eu vou ler o texto. Sim. E depois eu vou explicar. Tá certo? Então o texto que fala dos sinais da volta de Jesus é o texto de Mateus capítulo 24, que a gente vai estar lendo aqui. Diz assim, versículo 1, do 1 ao 3. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos. Em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século. Então, o discurso de Jesus do Monte das Oliveiras, ele vai se desenrolar em cima dessas três perguntas aqui que os discípulos fizeram para ele. Então, Jesus estava na região do templo, elogiando na verdade, os discípulos começaram a elogiar aquela grande construção. E o templo era magnífico. Sabemos que o templo de Salomão era muito grande. Os babilônios destruíram no ano 600. Depois, Salatiel, Zacarias, Zorobabel, eles reconstruíram o templo. E a Bíblia diz que a glória da segunda casa seria maior do que da primeira. Então, deixa eu botar aqui a almofada aqui no meu pé para eu não cansar aqui. Pronto. Então, lá diz que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, né? Então, aquele templo foi um templo muito grande. A reforma que fizeram ficou realmente extraordinária. Mas Herodes, ele pegou aquele
aquele templo e fez uma reforma ainda maior ainda. Então, na época de Jesus, o templo era lindo demais. E já era bonito, era muito mais lindo ainda, porque Herodes fez uma reforma assim de tirar o fôlego. Então, os discípulos estavam na região do templo e eles disseram assim: nossa, mestre, que grandes pedras, que grandes construções. E Jesus falou: tá vendo tudo isso aí? Vai ser tudo destruído. Ele disse: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, os discípulos ficaram com a pulga atrás da orelha diante dessa declaração de Jesus. E aí, obviamente que eles fizeram o link com várias profecias do Antigo Testamento que falavam desse período da perseguição dos judeus e da destruição da cidade. E aí, em particular, no Monte das Oliveiras, então, eles chamam Jesus e perguntam: mestre, quando acontecerão essas coisas? Que sinal haverá da sua vinda e que sinal haverá da consumação do século? Então, nós vemos aqui, pastor Bruno, que a resposta de Jesus a essas três perguntas é todo o discurso do Monte das Oliveiras. É claro, não teremos tempo aqui de analisar todo o discurso, mas nós vamos pegar aqui as partes principais para a gente poder responder a essas três perguntas aqui, tá certo? Então, Jesus respondeu a eles. A primeira pergunta é: quando acontecerão essas coisas? Que coisas Jesus estava se referindo? Que coisas? Certamente que essas coisas se referem à destruição do templo. Jesus não acabou de falar que não ia ficar pedra sobre pedra que não fosse derrubada? Então a primeira pergunta é: quando acontecerão essas coisas? Que coisas? Está se referindo à destruição do templo, tá certo? E o templo, ele foi destruído no ano 70 da nossa era. Então os romanos invadiram Jerusalém e a cidade ela foi completamente destruída no ano 70 da nossa era. Então a primeira pergunta já tem a resposta, tá certo? Quando acontecerão essas coisas? Já mostrou. A história já mostrou, então, que já foi respondida, né, pastor? Então, a primeira pergunta a gente já elimina. Tá certo? Bom, então a segunda pergunta e a terceira muito nos interessa, porque ela tem muito a ver agora com a questão dos sinais, não é? Porque os discípulos perguntam assim: que sinal haverá da sua vinda? Olha, e que sinal haverá do fim do mundo? Então a gente percebe que houve uma pergunta em cima: que sinal haverá da sua vinda? E depois, que sinal haverá do fim dessa era ou do fim do mundo? Então a gente vai responder essa segunda pergunta aí: que sinal haverá da tua vinda? E desde já, queridos irmãos, eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou dizer. Existe uma diferença entre arrebatamento e segunda vinda, certo? Arrebatamento, ele ocorre em secreto e ocorre antes da tribulação. E o arrebatamento, o encontro do Senhor é nos ares, como está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, quando fala que nem todos nós dormiremos, mas todos nós seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, nos encontraremos com eles nos ares. Então estaremos para sempre com o Senhor. Observe que ele diz que o encontro com o Senhor é nos ares. Então, arrebatamento, a igreja, se encontra com Cristo nos ares. E ocorre antes da tribulação acontecer, certo? E o arrebatamento é sem aviso. Ou seja, não adianta olhar sinal. Se é sem aviso, dá para se perguntar. Se questione aí. O arrebatamento é em secreto e sem aviso? O arrebatamento seria um sinal da vinda, no caso. É, exatamente. O primeiro sinal, né? A pessoa aí, um monte de gente que não se converteu ainda, tem na família um montão de crente e não se converte nunca. Vai desaparecer os membros da casa todinha. Para essa pessoa vai ser o primeiro sinal, vai ficar doidinho. Vai sumir aí mais de 1 bilhão de pessoas. Imagina aí que o arrebatamento, ele, na verdade, é um grande sinal de que agora a chapa vai esquentar, né? Exatamente. A chapa vai esquentar. Porque o arrebatamento, então, ele é antes da tribulação, o encontro do Senhor é nos ares, tá certo? E o arrebatamento é em secreto. Pegou aí? Beleza. E segunda vinda é como? Segunda vinda já é diferente. Segunda vinda já é depois da tribulação, ó. Não é antes, é depois da tribulação. Segunda vinda, todo olho verá. A visão que as pessoas vão estar da terra é o céu se abrindo e Cristo vindo diante dos olhos de todos. Segunda vinda.
Cristo volta para reinar e pisa na terra. É diferente. Ó, arrebatamento é antes da tribulação, enquanto nos ares e é em secreto. Segunda vinda, todo olho verá, é depois da tribulação e Cristo pisa na terra para governar. Então, queridos, é importante fazer essa distinção. O que nós vamos... A pergunta dos discípulos é: que sinal haverá da sua vinda e não que sinal haverá do arrebatamento? Até porque eles ainda não tinham uma compreensão de como seria o tempo da igreja, né? Eles só tinham uma ideia de que seria... A igreja aqui ainda não tinha nascido. É, pode falar, pastor. Pode falar. Até porque Jesus ainda não tinha morrido e sido crucificado, né? Não tinha passado pelo selo da nova aliança, né? Não tinha sido constituída a nova aliança com o homem. Pronto, exatamente. Ainda não tinha, a igreja não existia ainda. Entende? Então, é importante entender que aqui a pergunta é: que sinal haverá da sua vinda? E não que sinal haverá do arrebatamento. Existe um hino aí que o pessoal canta: os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. Tá vendo? Esse hino é bem antigo. E esse cara tá falando que os sinais da vinda se mostram cada vez. Mas tudo fora de contexto. Era alguém que fez a letra, mas não tinha uma formação escatológica. Por isso que é importante estudar a Bíblia. Até para cantar, para você cantar certo. Tá vendo? Então, eu já vou logo adiantando para vocês aí, que os sinais da vinda de Cristo são os próprios eventos da tribulação. E pastor, os sinais da vinda de Jesus são os próprios eventos da tribulação. Então, a tribulação é o grande sinal de que Cristo está voltando para governar. Então, a igreja é arrebatada antes da tribulação acontecer, e os sinais da vinda de Jesus são os próprios eventos da tribulação. E eu vou começar a provar para vocês a partir de agora. Então, queridos, é muito importante entender que o arrebatamento ele acontece antes da tribulação. Certo? Então, esses sinais, que são os eventos da tribulação, não é para a igreja ver, é para quem ficar. Tá certo? Os sinais, que são os próprios eventos da tribulação, é para quem ficar. Não é para a igreja ver, porque a gente vai ser tirado antes. Observe aí, então, que os sinais não é para a gente, é para quem ficar. E eu quero provar para vocês, a partir de agora, que os sinais da volta de Jesus são os próprios eventos da tribulação. Entendeu? Os próprios eventos da tribulação é o sinal da volta de Jesus. Então, quando os eventos da tribulação começarem, obviamente que a igreja não estará mais aqui, será arrebatada antes. Quando os eventos começarem, pode contar 7 anos que Cristo vai voltar para estabelecer o seu reino. O grande problema, quem pastor Bruno... Quem quiser ficar para contar, né? Quem ficar aí para contar como foi, quando voltar você me conta aí como foi. Então o cara vai ficar procurando sinal até o olho da cãibra, pastor Bruno, porque os sinais não são para nós. Aí ele vem buscar a igreja em secreto. Olha só que confusão, né? Porque não entende que vindo ali é Cristo voltando para estabelecer o seu reino. E quando ele fala sobre sinais da vinda, são os próprios eventos da tribulação. Porque quando os sinais começarem a acontecer, já é a própria tribulação. E eu quero te mostrar isso lá, fazendo um paralelo com Mateus 24, com o que Jesus chama de princípio das dores. Tá certo? Com o que ele chama de princípio das dores. Comparando com Apocalipse capítulo 6. E Apocalipse 6 narra o iniciozinho da tribulação, né? E Jesus chama de princípio das dores. E eu queria ler com vocês aqui Mateus 24 e comparar ali com Apocalipse 6. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando vocês estão dirigindo com seu carro aí na estrada e você vê uma placa assim dizendo homens trabalhando. Você olha aquela placa, aquele cidadão abaixado com a pá, dizendo assim, homens trabalhando a 100 metros. Você vê essa placa. A placa está indicando que dali a 100 metros você vai ver os homens trabalhando. Não é assim, desse jeito? Dali a 100 metros você vai ver os homens trabalhando. Mas a placa foi colocada antes, não é? Então, os sinais, eles vão mostrar que dali a tantos anos Cristo vai se manifestar.
No caso, se a pessoa estiver no primeiro ano da tribulação, dali a 7, Cristo volta. E à medida que a tribulação vai se desenrolando, os sinais vão ficando cada vez mais fortes, a ponto de se tornarem dores de parto. E no final já vou explicar o que significa dores de parto. Então, os sinais da vinda de Cristo, eles são os eventos da tribulação. Quem estiver vivendo aqui vai ver que alguma coisa está acontecendo no mundo. É um grande sinal de que Cristo está voltando para estabelecer o seu reino. Entenderam bem? Então, os sinais da vinda de Cristo são os eventos da tribulação, que são como se fossem placas indicativas, mostrando que dali a tanto tempo Cristo voltaria para estabelecer o seu reino. Tá certo? E eu quero aqui ler com vocês, então, os sinais que Cristo falou lá em Mateus 24. E depois nós estaremos comparando Mateus 24 com Apocalipse 6, que é o iniciozinho da tribulação. Então vamos ler aqui Mateus 24, do 4 ao 8. E ele lhes respondeu. Se você está com Bíblia aí, acompanha. Tá certo? Mateus capítulo 24, do 4 ao 8. Diz assim, e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então Cristo falou aqui que um dos sinais é uma enganação. Muitos virão no nome dele dizendo que é o Cristo. Então guarda esse sinal aí. Depois ele vai falar, e certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Depois ele fala, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, Jesus aqui ele fala de guerras, rumores de guerra, fomes, terremotos em vários lugares, e ele fala sobre fome. Então, esses são os sinais da volta de Jesus. E se nós pegarmos esse texto aqui, pastor Bruno, e compararmos com Apocalipse 6, que é o início da tribulação, nós vamos ver que acontece na mesma sequência que Jesus está falando aqui. Então, Jesus ele está narrando aqui aqueles cavaleiros lá do Apocalipse 6. Apocalipse 6, do 6 até o 18, narra os eventos da tribulação. Se você não conhece o livro do Apocalipse, ele está dividido assim. Capítulo 1, introdução do livro. 2 e 3, carta às igrejas da Ásia. Capítulos 4 e 5, mostra a igreja no céu. Tá certo? Capítulos do 6 de Apocalipse até o 18, narra os eventos da tribulação. Então, o capítulo 6 de Apocalipse é o início da tribulação. Beleza? Então, do 6 ao 18, tribulação. Capítulo 19, segunda vinda de Cristo. Beleza? Capítulo 19, segunda vinda. E capítulo 20, fala do milênio. Capítulo 21 e 22, estado eterno. Então, do 6 ao 18, é a tribulação. E o capítulo 6 narra o iniciozinho da tribulação. Eu vou comparar o que Jesus falou em Mateus 24 com Apocalipse 6 para provar para você que os sinais da volta de Jesus são os próprios eventos da tribulação. Beleza? Para você se tranquilizar. Então, os sinais da volta de Jesus não é para a igreja ver, é para quem ficar para a tribulação ver. Porque os sinais são os próprios eventos da tribulação. Nós seremos arrebatados antes. Isso ficou claro ou não? Se pastor, ficou claro, dá um sim aí. Se pastor, ficou claro, dê um sim aí. Só uma pergunta. Esse início da tribulação seria os 3 anos e meio iniciais? Sim, sim. É o iniciozinho da tribulação. É claro que Apocalipse 6 não vai estar narrando todo o início da tribulação. Ela começa no capítulo 6 e vai se desenrolando. Até mais ou menos ali, né, até o capítulo 18 é tribulação. A coisa fica mais quente do capítulo 12 de Apocalipse para lá. E ali é onde o anticristo ele começa mesmo a perseguir a nação de Israel. Os últimos 3 anos e meio são os piores. Entende? Os últimos 3 anos e meio. Mas Apocalipse 6, ele vai narrar o início da tribulação, que Jesus deu um apelido carinhoso. Ele chamou de princípio das dores.
Ou seja, o início da tribulação, o iniciozinho das dores. E essa expressão dores de parto a gente vai ver no finalzinho da nossa exposição, beleza? Então, Beleza. se nós vermos aqui os cavaleiros do Apocalipse trazendo o que Jesus falou em Mateus 24, nós vamos então matar a charada de que os sinais da tribulação, de que os sinais da volta de Jesus, perdão, são os próprios eventos da tribulação. Certo? Vamos ver que vai acontecer na mesma sequência que Jesus narrou em Mateus 24. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Vamos comparar Mateus 24, do 4 ao 5, com Apocalipse 6, do 1 ao 2. Lembra que Jesus falou que muitos viriam em meu nome dizendo eu sou Cristo? Vamos ver se no início da tribulação vai acontecer de se levantar falsos cristos. Vamos ver? E ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, vamos ver aqui, Apocalipse 6, do 1 ao 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, ele diz, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, esse primeiro cavaleiro aqui, vamos ver quem vai acertar. Pastor Bruno não fala, não dá a cola. Vamos ver se você vai acertar aí, está na live com a gente. Quem é esse primeiro cavaleiro aqui que aparece em Apocalipse 6? Aqui diz que ele está montado no cavalo branco, que ele tem uma coroa e saiu vencendo e para vencer. E ele tem um arco sem flechas. Quem é esse cavaleiro aqui? Quem acha que é Jesus, coloca aí Jesus. Quem acha que é o anticristo, coloca aí que é o anticristo. Rapaz, a Alex Virgínio aí, que acabou de entrar, falando com a gente. Pessoal, pode responder aí. Responde aí. Não tenha medo não, seja corajoso. Quem é esse cavaleiro aqui de Apocalipse 6, que sai com uma coroa... Primeiro Jesus aí. Segundo Jesus. Ele sai com uma coroa vencendo e para vencer. Ele está no cavalo branco e tem um arco sem flechas. Quem é esse cavaleiro aí? Será que ele é Jesus? Ou será que ele é o anticristo? Eu vou deixar aí você responder. Não vai ter nenhum corajoso aí que vai... Teve 2 que botou anticristo e teve 2 que botou... 3 que botaram Jesus. Pronto. Se você botou... Os que botaram o anticristo, vocês acertaram. Os que botaram Jesus, infelizmente, vocês erraram. Né? Existe uma confusão grande aí desse cavaleiro com o cavaleiro que vem lá do capítulo 19, né? O do capítulo 19 é Jesus, de Apocalipse. Esse aqui é o anticristo. Por que ele é o anticristo? É muito simples. Primeiro, porque Jesus já é vencedor. E esse aqui, ele saiu vencendo e para vencer. Esse aqui ainda quer vencer. Jesus já é vencedor. Primeiro ponto. Segundo ponto é que ele tem um arco sem flechas, não é? Na primeira fase da tribulação, o anticristo, ele se apresenta como pacificador. Na verdade, ele vem trazendo uma falsa paz. Então, o primeiro cavaleiro que sai aqui é o anticristo. Ele não vem com guerras, ele vem com acordos. Entende? Então, ele é o primeiro cavaleiro que sai. Lembra que Jesus falou em Mateus 24 que muitos viriam em meu nome dizendo eu sou o Cristo? Certamente que muita gente vai pensar que o anticristo é o Cristo. Muita gente vai pensar que o anticristo é o Cristo. Então, a gente vê aqui que o primeiro sinal que Jesus falou lá começa a ganhar forma aqui em Apocalipse 6, que está narrando os sinais da vinda de Cristo, que é o iniciozinho da tribulação. Beleza? Vamos continuar. 1-0 aí. Certo? Os sinais já estão se mostrando na tribulação. Aqui o que eu tô lendo aqui se trata da tribulação já. Então significa que esses sinais a gente não vai ver. A igreja é tirada antes da tribulação. Os sinais da vinda de Cristo são os próprios eventos da tribulação. Quem estiver vivendo aqui pode contar 7 anos que Cristo volta. Beleza? Então vamos continuar aqui. Apocalipse 6, do 3 ao 4, vamos comparar com Mateus 24, do 6 ao 7. Vamos comparar? Jesus falou o seguinte:
e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Observe aqui que Jesus falou que haverá guerra, nação contra nação, reino contra reino. Será que o cavaleiro do Apocalipse, o segundo, vai trazer guerra? Será que ele vai trazer guerra? Vamos ler aqui e ver que o segundo cavaleiro, ele traz exatamente isso. Ele traz guerra sobre a terra, cumprindo a sequência de acontecimentos que Jesus falou que iria acontecer, que estão sendo narradas aqui em Apocalipse 6, porque Apocalipse 6 narra o início da tribulação. Vamos ler aqui. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, o vermelho, o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma coroa e uma grande espada. Então, observe, e foi-lhe dado uma grande espada. Então, esse segundo cavaleiro aqui, ele traz guerra. E Jesus, no segundo ponto, segundo tópico, né, do seu discurso do Monte das Oliveiras, ele fala sobre guerra. Nação contra nação, reino contra reino. Então, aqui está iniciando a tribulação. Beleza? E Jesus chamou de princípio das dores, se cumprindo em Apocalipse 6, na mesma sequência narrada pelo Cristo. Vamos continuar? Jesus também falou sobre fomes, não falou? Ele falou, e haverá fomes, lá no versículo 7, no finalzinho do versículo 7. Será que o terceiro cavaleiro traz fome? Será que o terceiro cavaleiro do Apocalipse, ele traz fome sobre a terra? Vamos ver aqui. Apocalipse 6, versículo do 5 ao 6, diz, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê, e olhei e eis um cavalo preto. A coisa tá preta, né? A coisa tá preta. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz do meio dos quatro animais que dizia, uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, esse terceiro cavaleiro aqui, ele traz fome, ele traz carestia de alimento. Então, um punhado de trigo vai valer muito durante o período da tribulação, porque a fome na terra será grande. Então, aqui a gente vê, na mesma sequência que Jesus narrou o princípio das dores, está se cumprindo em Apocalipse 6, nos eventos da tribulação. Então, os sinais da vinda de Cristo estão dentro da tribulação. Eles não são sinais para a igreja ver. Vamos continuar? E o outro cavaleiro, agora, ele traz um misto do que os outros cavaleiros trouxeram. Se formos ler Mateus 24, 7, vai dizer, porquanto levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Aí a gente vai ver na sequência aqui agora, e esse quarto cavaleiro aqui, ele traz um misto do que os outros trouxeram. Vamos ver aqui, e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem ver. E olhei e eis um cavalo amarelo, estava sentado sobre ele, tinha por nome morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com a espada, com a fome e com a peste. Aqui já entra a peste, pestilência, tá vendo? E com as feras da terra. Então, esse cavaleiro aqui, ele traz o que os outros trouxeram, traz fome, traz guerra, e ainda traz a peste como um agravante. Na sequência da leitura, agora a gente vai ver terremotos acontecendo conforme Jesus narrou. E haveria terremotos em vários lugares. E aqui a gente começa a ver, e vamos começar agora a contextualizar, para saber se estão acontecendo todos esses sinais agora. Amém. Vamos contextualizar já, para saber se esses sinais estão acontecendo agora. Claro que não estão, né? Claro que não estão. Vamos continuar aqui. Ele vai falar, e havendo aberto o sexto selo, olheis e eis que houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, talvez você vá até agora ficar abalado com o que eu vou te dizer, mas Deus sabe dar um sinal, hein?
Vou fazer um silêncio para você poder refletir no que eu disse. Deus sabe enviar um sinal. Esses sinais aqui, quando estiverem acontecendo, eles serão tão fortes, que não tem como você não saber que alguma coisa está acontecendo no mundo. Esses sinais aqui, eles serão sequenciais. Você vê que um cavaleiro, eles saem após o outro. Primeiro sai o anticristo, depois sai o que traz guerra, depois sai o que traz fome, depois sai o que traz tudo que os outros trouxeram, mais fome, mais peste ainda. Depois começam os sinais no céu, não é? O céu se recolhendo, o sol não dando a sua luz, terremotos acontecendo. Agora, terremoto matando milhões de pessoas. Vamos agora perguntar para vocês aqui. Tem terremotos acontecendo em vários lugares agora? Quanto tempo faz que não tem um terremoto na Terra? Diz aí. Quanto tempo faz? Terremotos em vários lugares, Jesus falou, como sinais. Ele falou sobre fome. Agora, fome mesmo. Carestia de alimento mundial, as pessoas não tendo condições de comprar. Fome mesmo. Ele falou aqui sobre guerras. Estão acontecendo guerras em vários lugares agora. Muitas nações, nação contra nação, reino contra reino. Está acontecendo tudo isso? Não está acontecendo. Então observe que esses sinais, eles são sequenciais. E nós não estamos vendo isso acontecendo para dizer que já são os sinais da vinda. Porque os sinais da vinda é a própria tribulação. São os próprios eventos da tribulação acontecendo. Uma coisa interessante, diga, pastor. O pessoal tá com bastante dúvida sobre uma coisa, sobre o arrebatamento ser em secreto, certo? Que é um dos sinais, e se o anticristo pode ser considerado ele mesmo um sinal. Foram algumas perguntas que o pessoal fez aqui agora. Com certeza. Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Então, os sinais, o arrebatamento automaticamente vai desaparecer da Terra aproximadamente aí mais de 1 bilhão de pessoas, não é? E certamente que quem estiver vivendo aqui, que conhece um pouco de Bíblia, vai entender, né, que realmente desapareceu o povo barulhento. Aonde está aquele povo? A grande dúvida do pessoal aí é se vai ser algo que vai se dar para perceber, óbvio, porque sumiu-se pessoas. Como seria isso em secreto? O que seria essa palavra em secreto? Seria o fato de Jesus não aparecer para todos, mas sim convocar a igreja? Em secreto porque é diferente da segunda vinda, né? A segunda vinda já é um evento visível aos olhos de todos. No arrebatamento, ele vem buscar a igreja em secreto, ou seja, não vai se manifestar ao mundo. Por isso que a gente fala em secreto. Ele se manifesta só para a igreja ver. Então a gente se encontra por ilusão. No caso, é o Cristo que vai estar em secreto. O Cristo que vai estar em secreto. Pronto, exatamente isso. Você é um pastor muito inteligente. Glória a Deus. E um professor bom. Amém, amém. Então é em secreto, não é? E a questão do anticristo, certamente que os judeus conhecem muito o Antigo Testamento, os profetas, conhecem mais do que a gente. Tá certo? Eles conhecem muitos profetas. E eles sabem das características do anticristo. Então muitos deles já vão começar a perceber. Tanto é que 144 mil judeus se convertem imediatamente após a saída da igreja. E é eles que começam evangelizando. Tanto é que não é a igreja que evangeliza durante o período da tribulação, mas são os 144 mil que começam a evangelização. Não é eles que começam, então, a ganhar as pessoas que estão aqui. Não existe nenhum versículo... Vai ser assim, do naipe de Paulo, assim, o pessoal determinado e intenso. Esses 144 mil aí são judeus que vão cair a ficha. Imagina aí o cara pensar que são 2.000 anos de tempo perdido. 2.000 anos que... São 2.000 anos que eles deveriam estar desfrutando da graça, do novo nascimento, da vida com Deus. São 2.000 anos, irmão. Espírito Santo. Então, diga. Não, 2.000 anos de Espírito Santo em atuação em nós e através de nós. Então, são 2.000 anos, pastor Bruno, de perda de tempo. Né? Você vai ver, vai um monte de gente visitar Israel todo ano. A pessoa vai para Israel por causa de Jesus e eles não reconhecem que Jesus é o Cristo. Que vergonha, né?
Sendo que Jesus veio para eles primeiro. Olha aí que situação. É uma coisa bem paradoxa, né? Bem paradoxal. Então, são os 144 mil que começa evangelizando. E a pergunta que o irmão fez aí, se as pessoas que estiverem vendo aqui, se o anticristo é o próprio sinal. Obviamente que para quem ficar aqui, tiver um pouco de discernimento, vai saber que aquele cara ali é um cara estranho, principalmente nos últimos 3 anos e meio, que é aí que ele revela quem ele é, né? Nos últimos 3 Sim. anos e meio vai ficar mais evidente ainda. O cara é o cão chupando manga. Pensa aí, nos últimos 3 anos e meio. Ele vai querer Diga. ser adorado como Deus, né? O Vão fato querer dele querer adorá-lo. ser adorado como Deus. As nações Exatamente. que tem uma percepção vai entender que ele não é, né? E Exatamente. sim, Não, pastor, é, uma pergunta. Os 7 anos da tribulação seriam, é, eles foram colocados proposital ou foi em relação ao fato do judeu rejeitar Jesus, já que a a gente pregação tem. para eles? Sim, certo, também, né? É uma coisa interessante entender que os eventos da tribulação é Deus que começa. Sim, É importante entender isso. Tem muita gente que olha assim a Deus está executando juízo, cara. Deus é juiz e o juiz ele tem que fazer justiça. Então, quando ele destruiu a terra com o dilúvio, foi justiça acontecendo. Quando ele destruiu a terra com o dilúvio, foi a própria justiça de Deus em manifestação, destruindo aquela geração e fazendo outra. Aqueles homens não mereciam viver. E quando destruiu Sodoma e Gomorra, a mesma coisa. Da mesma forma, a tribulação, os eventos da tribulação é juízo divino sobre as nações. É o próprio Deus executando o juízo. E, além de executar juízo, está acontecendo uma outra coisa que o pastor citou aí, muito inteligentemente. Que, na verdade, a tribulação ela é profetizada para Israel em todo o Antigo Testamento. Isaías, Zacarias, Sofonias, Joel, todos esses caras, Daniel, Jeremias, Ezequiel, todos eles falaram da tribulação, porque o judeu sabe muito bem que vai passar por esse período de tribulação. Então a tribulação é para provocar a conversão nacional, como Zacarias fala no capítulo 14, que todo Israel será salvo. E Paulo parafraseia isso lá em Romanos 11, quando ele fala: de Sião virá o libertador e todo Israel será salvo. Então, a tribulação, na verdade, é para amolecer o coração endurecido do judeu. Só mesmo a tribulação e o anticristo para abrir o coração deles, para que se cumpram as promessas. Deus prometeu a eles um rei, Deus prometeu uma terra, Deus prometeu a Abraão tomar posse da terra. O próprio Abraão vai ressuscitar e tomar posse da terra. Ele nunca tomou posse daquela terra de Canaã, nunca pisou ali. E Deus disse a ele: darei a ti e a tua descendência. Então ele precisa ressuscitar para tomar posse da terra no reino do Messias. Então a mensagem do reino, infelizmente, não é muito pregada nas nossas igrejas. A gente só prega uma parte, que é a salvação em Cristo. Mas, cara, tem muita água para passar embaixo da ponte. O ministério de Jesus tem 2 fases. A salvação que ele veio trazer e também o reino. Falta o reino se manifestar. Cadê o reino? A pergunta que os discípulos fizeram para Jesus, a última pergunta. Quem lembra aí? A última pergunta. Os discípulos perguntaram: é neste tempo? Bota aí a última pergunta que os discípulos fizeram lá de Mateus 24. Não, de Mateus 24 não, pastor. A última pergunta em Atos capítulo 1, versículo, se eu não me engano, 5. Que eles, Sim, de não Atos sei se é o 5 ou 8. Que eles perguntam assim. Diga. De Atos 1. Então, após os 40 dias de treinamento que Jesus fez com os discípulos fazem uma pergunta. Está lá em Atos 1. Vão lá procurando aí vocês. Abre a Qual é a Bíblia. última pergunta? E qual é a última pergunta? Quem pode citar aí? Ele faz uma pergunta, é sobre o reino. Vou dar uma pista aqui. Ele fala sobre o reino. Os discípulos pergunta para Jesus sobre o reino. É neste tempo que restauras o reino a Israel? Lembra dessa pergunta? Então, a pergunta é sobre o reino, porque o reino precisa se manifestar. Então, essa foi a última pergunta, porque eles eram interessados no reino. A gente não fala sobre o reino, a gente fala sobre e vamos viver para sempre no céu, equivocadamente. Não é equivocadamente, a gente volta com Jesus, tá certo? Para reinar com ele. Cristo reina na terra por 1000 anos, o que a gente chama de milênio.
Ok? Bom, então eu vou continuar aqui, eu já tive que responder para a gente ganhar tempo. Eu vou continuar aqui o meu pensamento. Então, os eventos da tribulação são terremotos, fomes, pestes, guerras. Pergunto para os irmãos se isso já está acontecendo. Os sinais da vinda de Cristo já estão acontecendo assim, numa escala grande. Estão morrendo milhões de pessoas por dia. E por último aqui, lá no finalzinho de Apocalipse 6, as pessoas estão se escondendo nas cavernas. Os poderosos, os ricos, os escravos, os comandantes, eles estão se escondendo na caverna. Pergunto, tem alguém se escondendo nas cavernas para você dizer que são os sinais que estão acontecendo? Observe, então, que os sinais têm um tempo para acontecer. Quando foi a pergunta que a gente fez? Então, quando os sinais da vinda de Cristo vão acontecer? Quando? Durante o período da tribulação. Beleza? A resposta é essa. Os sinais da vinda de Cristo não é isso que está acontecendo aí. São os próprios eventos da tribulação, que são os próprios sinais da volta de Jesus. Quem estiver vivendo aqui vai saber. Pode contar 7 anos, Cristo vai voltar. Então a primeira pergunta está respondida. Que sinal haverá da sua vinda? Guerra, fome, peste, terremoto e tudo mais. São os próprios eventos da tribulação que são esses sinais. Então não é para a igreja participar. A igreja é tirada antes. E aí a tribulação começa. Esses sinais é para quem estiver vivendo aqui. Ficaram com dúvida ou não? Deu para entender? Deu para entender aí? Ficaram com dúvida? Cheio de perguntas que disseram aqui, eu não tô conseguindo acompanhar. Certo. Eu pergunto, se deu para entender agora essa questão que o sinal da vinda de Cristo, os sinais da vinda de Cristo são os próprios eventos da tribulação. Então, esses sinais não são para nós vermos. Esses sinais são para quem ficar aqui ver. A igreja é tirada antes da tribulação. Só recapitulando. A irmã Carla colocou aqui uma pergunta. Esses 144 mil já estarão em Israel e irão se despertar ou eles já são pessoas convertidas a Cristo e não subiu porque tem essa missão de pregar nesse período? Pronto, é muito pertinente a pergunta dela. Isso não é claro para nós, né? Não existe aqui nenhum tipo de versículo que possa comprovar que eles já são convertidos. É que eles aparecem já convertidos no capítulo 7. Então a gente não sabe. Ali diz que eles são selados. Eu creio que eles se convertem imediatamente após a saída da igreja. Até porque a igreja de Israel nunca coexistiram no mesmo plano profético. Quando o reino foi apresentado para os judeus, a igreja não existia, tá certo? Eles disseram não. E porque eles disseram não, então a igreja surgiu. A igreja ficou no plano profético. Quando a igreja sair, Deus volta a tratar com os judeus de novo. Então eu creio que os 144 mil eles se convertem logo após a saída da igreja. Essa é a minha crença, porque eles são selados ali. A Bíblia fala que são selados 144 mil. E eu creio que é durante o período da tribulação. Na verdade, essas pessoas já vão começar a discernir, olhando para as profecias, o cumprimento delas. Por isso que elas vão se converter. E por que Deus está selando 144 mil judeus? Porque nós não temos condições de ganhar os judeus. Eu vou repetir de novo. Nós não temos condições de ganhar os judeus porque não conhecemos as profecias tão bem como eles conhecem. Nós pregamos a salvação em Cristo, os benefícios da aliança que nós temos, mas nós não pregamos as profecias. Ninguém fala sobre o reino que vai ser implantado, ninguém fala. Ninguém tem essa expectativa do reino na terra. Da igreja, não, poucos têm, né? Digo ninguém no sentido generalizado. Mas esses 144 mil são especialistas nas profecias para ganhar os judeus, porque é intento de Deus ganhar os judeus. Ele envia 2 testemunhas ali no capítulo 11 de Apocalipse para pregar em Jerusalém, justamente porque é desejo de Deus ganhar os judeus, ok? É desejo deles ganhar o judeu. Beleza? Então aqui vamos continuar, pastor. Então quando os sinais vão acontecer? Desculpa interromper novamente. Deixa eu finalizar aqui essa parte, aí eu vou responder a sua pergunta. Então, quando os sinais vão acontecer, recapitulando, quando os sinais da vinda vão acontecer?
os discípulos perguntaram: que sinal haverá da tua vinda? Então, quando esses sinais vão acontecer? Os sinais irão acontecer durante a tribulação. Então, os próprios eventos da tribulação são os sinais da vinda de Cristo. Ficou claro isso para os irmãos? A pergunta quando? Ficou claro? Amém. Beleza, então amém. Pessoal, então, eles entenderam a resposta da pergunta. Entenderam? Pronto, beleza. Então pode perguntar aí, pastor, a pergunta que o senhor ia fazer. Um irmão aqui, o nome dele é Alex Virgílio. Ele pergunta: e a respeito dos que dormem? A respeito do que estão mortos, né? Se forem crentes, eu terei que falar sobre ressurreição dos mortos aqui. Falar nisso, eu tenho muito material bom lá no meu site, www.pastorantoniolira.com.br. Você pode acessar lá, tem vários estudos lá. E no meu canal, PR Antônio Lira no YouTube, tem vários vídeos, inclusive eu falando sobre o estado dos mortos, ressurreição dos mortos. São assuntos longos, mas eu vou tentar aqui resumir aqui para o irmão, tá certo? Então, meu irmão, aqueles que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. Ou seja, quem morreu em Cristo? A igreja. Os convertidos. Paulo, apóstolo Pedro, Martinho Lutero, João Calvino, essa galera aí todinha. Quem morreu em Cristo? Minha mãe que morreu no Senhor, meu pai, que morreu crente. Então, no arrebatamento, quem morreu em Cristo ressuscita primeiro. Ou seja, os crentes ressuscitam primeiro. E nós, os vivos, se encontra com o Senhor nos ares. Ok? Beleza. Os santos da antiga aliança ressuscitam durante a segunda vinda de Cristo. Quando ele voltar para governar, Abraão, Daniel, Isaac, Jacó, os patriarcas, todos ressuscitam com corpo de glória. E também os mártires da tribulação. Isso está lá em Apocalipse 20. Os mártires da tribulação ressuscitam após a segunda vinda de Cristo. E, por último, ressuscitam. Aí termina-se a ressurreição para a vida, que a gente conhece, né? E sim, a outra ressurreição que vai haver é a ressurreição do chamado grande trono branco, depois do milênio, depois que Cristo reinar por 1000 anos sobre a terra. Cristo volta na sua segunda vinda, instala o seu reino na terra, reina por 1000 anos. Depois dos 1000 anos, então, todos os outros mortos, os ímpios, ressuscitam na ressurreição do grande trono branco para a condenação eterna. Beleza? Tá respondida a pergunta aí? O irmão que fez a pergunta, coloca se entendeu, que é para a gente adiantar também em outras questões. Amém? Certo. Continuo respondendo pergunta ou continuo o assunto? Eu tô aqui, eu tô tranquilo, né? Eu posso ir até 2 da manhã aqui. Tem uma água aqui, daqui a pouco eu bebo. Então, assim, eu tô aqui, tô bem à vontade, tô tranquilo. Então, eu continuo o assunto ou continuo respondendo pergunta? O senhor é que sabe aí, pastor. Ó, já colocou aqui que entendeu. Tem alguém com outra pergunta? Eu preciso que apareça aí, porque tá... Para mim, fica parecendo muito pouco o que vocês estão falando. Vocês estão falando rápido, parece só um pedacinho. Nossa, a galera tá interagindo bem aí, hein, pastor? Tá bastante. É um assunto muito, muito grande. Ele tá pedindo para mandar um abraço para Fortaleza. A irmã Carla fez outra pergunta. Sobre o milênio, diz que o diabo será preso e depois será solto e sairá e enganará novamente os escolhidos. Ela está querendo saber se isso vai acontecer dessa forma ou se é apenas um jargão de pregação. A pergunta é, o diabo será preso e depois será solto e sairá e enganará novamente os escolhidos? Pronto, isso aí já está escrito, né? Não tem como a gente alterar. A Bíblia diz que Satanás vai ser preso e depois vai ser solto. Agora, interessante, né? Por que esse bicho ruim vai ser solto de novo? Bicho é ruim que só o cachorro, né, cara? Por que Satanás vai ser solto depois do milênio? Boa pergunta, né? Agora, imagina aí que a gente, quando voltar com Jesus, volta com o corpo de glória, certo? Junto com ele.
Os crentes da Sim. antiga aliança com o corpo de glória, junto com ele. Agora eu vou dar uma volta, hein, cara, para responder essa irmã. Mas vamos lá. Mas vamos lá. Então, todo mundo que volta, a gente volta com Jesus à igreja com o corpo de glória. Então, quando Jesus voltar, o santo da antiga aliança e os mártires da tribulação ressuscitam com o corpo de glória. Até aqui tudo bem? Beleza. Quem sobreviveu à tribulação, ficou vivo e se converteu, entra para um milênio com o corpo comum. Beleza, gente? Isso é importante, hein? Para você entender o que eu vou dizer no final. Então, as pessoas que sobreviveram à tribulação, quando Jesus voltar, eles entram para o milênio com o corpo comum. A gente com o corpo de glória. Os mártires da tribulação com o corpo de glória. Os crentes da antiga aliança com o corpo de glória. Mas quem sobreviveu à tribulação e se converteu, entra com o corpo comum. Beleza? E os ímpios que não se converteram são todos eliminados. Todo mundo para o lago de fogo. Tá lá em Mateus 25, depois tu lê. Com calma. Então, vai ter gente no milênio vivendo aqui com o corpo comum. Então vão se casar, vão se dar em casamento, vão ter filhos. Agora, a vida das pessoas no milênio será uma vida interessante, porque a Bíblia fala lá em Isaías que o homem vai viver como a árvore. A árvore vive 1000 anos, 1500 anos, 2000 anos. Uma árvore vive muitos anos. Então, a vida do homem vai ser como no início, que o homem vivia 900 anos, não é? Lá no início da criação, logo após a queda, o homem vivia bastante. Então, vai voltar esse tipo de situação e Satanás vai estar preso, não vai ter o pecado como é hoje, não vai ter maconheiro, político ladrão, não vai ter... Hein? Não vai... Diga. Bem estabelecido. Vai ser um reino bem estabelecido. Cristo reinando, um reino de paz, de prosperidade. Quem morreu na tribulação, aquela turma todinha, a terra vai ser repovoada de novo com novas pessoas que vão nascer no milênio. Os irmãos entendem isso? E esse pessoal do milênio vão ter uma vantagem sobre os demais. Por quê? Eles vão viver no milênio, 1000 anos com Cristo, sem a presença de Satanás, sem essa tentação de Satanás e seus demônios. Então, eles vão levar vantagem sobre os demais da história da humanidade. Porque desde que Adão pecou, aliás, Adão foi tentado também, não teve quem não foi tentado, até Cristo foi tentado, não é? Então, com Satanás preso, essa turma do milênio não vai ser tentada. Sim. Então, com Satanás preso, a turma do milênio não vai ser tentada, como a gente está sendo. Então, a desvantagem para quem viveu debaixo da tentação de Satanás. Então, Deus, para igualar as coisas, ele solta Satanás para tentar um pouquinho essa turma aí. Para igualar, para dizer ninguém levou vantagem sobre ninguém. Os irmãos entendem isso? Isso é justiça. Certo? Então Satanás vai ser solto por um pouco de tempo, porque a turma do milênio vai passar por esse período de tentação e vai ter uma galera que ainda vai querer Satanás. Imagina aí, gente. Debaixo do reinado de Cristo, em paz, em prosperidade, em vida plena, e vai ter ainda quem quer Satanás, hein? No final do milênio, ele consegue enganar as nações, algumas pessoas, e ele tenta invadir a cidade santa. Cai fogo do céu, consome todo mundo, e Satanás, então, é jogado no lago de fogo. Beleza? Entenderam aí por que Satanás precisa ser solto? Glória a Deus. Uma pergunta, Luciana, antes da live cair, né, antes da gente retornar agora, ela fez uma pergunta. Haverá salvação durante a tribulação? É essa pergunta que ela fez. Assim, fraseando. Vai haver salvação, sim. Durante o período da tribulação, a gente pode constatar isso. Constatamos como? Em primeiro lugar, existe um folclore aí, que o Espírito Santo vai ser retirado da terra, né? Isso é um folclore. É um folclore que o povo levou, baseado numa interpretação equivocada de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Né? O Espírito Santo não vai ser retirado da terra porque ele é onipresente, né? Como é que a gente tira alguém que é onipresente de algum lugar? Já começa por aí, né, varão? Ele vai modificar a forma de execução, né? Que hoje ele executa através de nós. Isso. E da graça, né? Isso mesmo. Hoje ele opera através da igreja. A igreja saindo, automaticamente ele sai, a operação sobre a igreja deixa de agir. Então, na verdade, não é ele que sai, ele deixa de atuar porque a igreja saiu, no sentido de atuar através dos dons.
Beleza? Como Paulo fala Sim. que os dons cessarão, o que é em parte será aniquilado quando vier o que é perfeito. O que é perfeito ali se refere ao corpo de glória. Quando você receber seu corpo de glória, que foi prometido, o que é perfeito chegou, não chegou? Tu vai operar em outro nível. Tu vai operar em outro nível. Porque o que é perfeito chegou. Então, o Espírito Santo ele deixa de agir sobre a igreja porque a igreja saiu. Agora, ele continua convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por que eu sei disso? Porque Apocalipse capítulo 7 fala dos convertidos da tribulação. Então, durante a tribulação, aparecem muita gente convertida e é feita uma pergunta para João. Quem são estes e de onde vieram? E a resposta que foi dada a João pelos 24 anciãos é a seguinte: esses são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então vai haver salvação durante a tribulação. E a presença do Espírito Santo vai estar atuante. Porque ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. E é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vai haver salvação na tribulação? Também, porque a gente vê lá em Apocalipse 14, versículo 6, que um anjo, ele sai para pregar. Deus nunca enviou anjo para pregar. Essa é a missão do homem. É a missão da igreja pregar. Mas durante a tribulação, Deus vai enviar um anjo para pregar. Pode ler lá depois Apocalipse 14, 6. Lá diz que esse anjo ele tem um evangelho eterno. E ele sai proclamando esse evangelho pelas nações. Olha, é a intenção de Deus salvar a humanidade mesmo durante a tribulação. Aí que vai ter gente se salvando mesmo. A tribulação, desse jeito, já tem todo mundo desesperado. Um vírus desse aí, já tem todo mundo desesperado. Você imagina a tribulação mesmo que eu estou falando. Negócio arrochado. Negócio arrochado, né? Uma pergunta em cima da questão da salvação. A Luciana também perguntou se alguém que se salvar durante a tribulação, automaticamente ela será arrebatada ou ela irá permanecer até o momento da volta. Não entendi. Repete a pergunta de novo, pastor. Ela quer saber se durante a tribulação, a pessoa que está lá na tribulação, ela começou a pregar para outra e aquela pessoa que estava ouvindo aceitou. Se ela vai ser arrebatada. Não. Aí quem se converter durante a tribulação vai passar pela tribulação. Inclusive, vai ser o anticristo vai querer que coloque a marca da besta, né? Aí ela vai escolher. Se ela botar a marca, perde. Perde sua salvação se botar a marca, né? Porque partiu para o lado do anticristo. Aí, não colocar a marca, no caso, é demonstrar fidelidade para com Deus. Então, durante a tribulação, aí o bicho vai pegar. A Bíblia fala que aquele que é levado para cativeiro vai. Ou seja, a proteção que existe sobre nós e até sobre alguns ímpios, pessoas que não servem a Deus, vai acabar durante esse período da tribulação. Deus vai tirar a sua mão. Imagina aí, Satanás vai estar livremente agindo na terra porque a mão do Senhor foi retirada. Boa sorte para quem ficar aí. Pastor, antes da pergunta da irmã Carla, que acabou de fazer, outra pergunta. Podemos dizer que existe um espírito anticristo atuando, o espírito, não o anticristo, agora, ou ele só vai haver atuação quando o anticristo se revelar? A Bíblia fala do espírito do anticristo. Certo. Um abraço aí para o pastor Júnior Varela. Tô vendo o Varão aqui, ó. Ei, pastor Júnior, um abração, cara. Amo sua vida. Pronto, cara. O espírito do anticristo já está no mundo. Isso é inegável, né? João já falou isso há 2000 anos atrás. E esse espírito do anticristo que está no mundo é o espírito de engano. Na época de João, esse espírito de anticristo, do anticristo, dizia que Jesus não tinha vindo em carne, dizia não é que a Trindade não existia, negava a Trindade. Não é? O espírito do anticristo nega a Trindade. Tem uma dica aí, tem uma religião no mundo que diz que não acredita na Trindade. Então, aí a dica, o anticristo vem dessa religião aí. Não é o assunto aí, pode ser até para a próxima live. Não é o assunto, mas o espírito do anticristo já está no mundo, segundo aí os irmãos perguntaram. Já está em operação, né? Agora vai ser o próprio anticristo operando na tribulação, não apenas através do engano, mas através de sinais e prodígios de mentira. Ó.
Vai enganar até os escolhidos aí. A pergunta da irmã Carla agora. É verdade que a morte fugirá das pessoas nesse período da tribulação? Sim, tem uma parte ali em Apocalipse que diz, não é? Que vai haver ali uma criatura que tem um poder na cauda e vai ferir os homens. E a Bíblia fala que a morte vai fugir dos homens por 5 meses. Eu creio nisso, sim. Vai haver aí uma situação em que a morte não vai estar operando. E imagina aí a pessoa querendo se matar sem conseguir. Sentindo dor, porque as dores vão ser tão intensas, as dores vão ser tão intensas que a pessoa vai querer se matar, mas não vai ter essa chance, que a morte vai fugir. Boa sorte aí para quem ficar. Amém. Amém. Luciana, eu não entendi bem como a pergunta que você quer saber. Você pode fazer novamente, refazer a pergunta, só para mim entender, para poder fazer uma pergunta para o pastor. Se o cristão não vai para o céu sem uma vida de santidade, não vai ser arrebatado, no caso. Eu entendo que seja dessa forma, né? É porque a gente está falando desse período. Boa pergunta, né? Agora, o que é essa vida de santidade que ela está querendo dizer? Essa vida de santidade é o cara que não comete nenhum tipo de pecado, nenhum nada, zero, zerinho. Certamente que nós não somos perfeitos, né? Caminhamos para uma perfeição. Então, a gente ainda erra. O que garante o nosso acesso ao céu é o sangue de Jesus, a fé nele. Nós nos santificamos porque isso é algo inerente à nossa natureza. A gente não consegue viver no pecado. Quem se converteu mesmo não consegue viver na prática do pecado, meu irmão. A pessoa que está na prática, do pecado, praticando o pecado, praticando imoralidade, não está dando fruto de novo nascimento. Porque quem se converteu sente nojo do pecado, aversão ao pecado. Pode ter um momento de fraqueza, tropeçar, mas a Bíblia fala que prática do pecado é diferente, né? Aqueles que praticam a iniquidade ficarão fora. Praticar é a pessoa que faz sempre, todo dia, toda hora, está pecando direto. Se eu pescar de vez em quando, não faz de mim um pescador. Se eu jogar bola de vez em quando, não faz de mim um jogador. Tá certo? Então, se eu pecar de vez em quando, por acidente de percurso, não faz de mim um pecador. Eu ainda estou nesse corpo e ainda tenho que lutar contra o pecado, como o autor dos Hebreus fala. Contra o pecado ainda não combatestes até o sangue. Então, a gente precisa dizer não ao pecado sempre. Agora, o que garante o nosso acesso ao céu é o sangue de Jesus. Já pensou? O cara acabou de pecar, agora Jesus voltou, ele falou, vou ficar. Já pensou? O cara acabou de pecar aqui agora, viveu uma vida inteira retinha. Acabou de pecar, deu azar, e Jesus voltou, ele ficou. Porque ele tropeçou ali. Entende? O que garante acesso é a graça, é a salvação. A minha santificação é resultado dessa vida que eu tenho com Deus. Eu não consigo viver na prática do pecado, entende? Porque eu tenho a natureza divina. Pecar é ruim para o crente, ele se arrepende, ele sente aquela dor terrível, não é? Dói lá no fundo quando o cara peca. Antigamente, quando a gente estava no mundo, a gente pecava, nem sentia nada. Pecava era a mesma coisa que nada, não tinha natureza divina. Pecava era a mesma coisa que nada. Agora, quando a gente peca, dá aquela dor no peito, aquela dor na consciência. É terrível. É horrível pecar. A gente não consegue, porque a gente nasceu de Deus. Isso é sinal que a gente é salvo. Se Jesus voltar, está garantida a tua subida. Interessante que essa pergunta se encaixa muito na questão se alguém pode perder a salvação ou não, né? Já seria bem para a questão da predestinação fatalista. Meu irmão, aí deveria ser até uma outra live, né, pastor? Aí deveria até uma outra live. Eu vou fazer o seguinte com você. Você que fez essa pergunta para mim. Você vai lá no meu site, www.pastorantonolira.com.br, tem um artigo lá, é possível perder a salvação? Leia ele todinho e você vai ter a resposta. Porque se eu começar a responder aqui sobre isso, deve ficar alguma lacuna, alguma dúvida, e eu não quero deixar nenhum tipo de lacuna nem dúvida, não. Tá certo? Tem esse artigo lá no site, você pode ir lá e você vai ser abençoado. Amém. Não fica chateado comigo não, mas a gente vai sair da live, com certeza, se eu responder essa pergunta aí. Eu não consigo deixar lacuna. Se eu for responder alguma coisa, tem que ser plena.
Beleza? Mas eu digo que é possível perder a salvação. Pronto, eu só digo isso. Tá certo? É possível perder a Casos, salvação. detalhes, versículos e É, capítulos. Existem alguns casos que a pessoa perde a salvação. Agora eu ia dar muita volta para responder a você e ia sair do assunto completamente. Por isso, dê um pulinho lá no meu site, www.pastorantoniolira.com.br. Leia o artigo É Possível Perder a Salvação e vai te dar todo o esclarecimento possível. Amém. Beleza? A irmã Carla perguntou sobre qual seria o versículo e o capítulo aonde fala sobre que a morte fugirá dos homens. Seria ela, eu abri aqui rapidamente, eu não ligo para o Eu não sei contexto. se é o 8 ou o 9. Eu sei que é Aqui, do 8 para lá. na Bíblia online aqui, tem dizendo aqui, não sei se é esse versículo que o senhor citou. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. E desejarão a morte e a morte fugirá deles. Apocalipse 9:6. É o 9, viu? Pronto, é esse texto mesmo. É esse texto aí mesmo. O senhor já até me ajudou aí, glória a Deus. Pronto, Apocalipse 9:6. Então, continuando aqui o nosso assunto, ainda temos a última pergunta, né? A última Exatamente. pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Que sinal haverá da tua vinda? São os eventos da tribulação. E depois ele fez uma última pergunta, e sobre o fim do mundo? Que sinal haverá do fim do mundo? Não foi? A última pergunta. E a palavra grega para fim ali é a palavra suntélia. E a palavra suntélia, ela significa terminar algo que se começou. Então, não foi Deus que começou o início da tribulação? Desatando os selos? O próprio Jesus que começou? Então precisa terminar, não precisa? Existe, então, outro sinal que é um sinal maior. E que sinal é esse? Esse é o sinal do final da tribulação. Do final dessa era e o início de uma outra era. E para isso é importante entender que o judeu acreditava em duas eras. Certo? Em duas eras. A era presente e a era vindoura. Você vai ler na Bíblia sempre. Não vos conformeis com este século, ou presente século. Falando desse século presente que é mau, que é ruim. Para o judeu havia o século presente, que é governado por Satanás e seus demônios. Um século ruim, onde há maldade, onde há pecado, onde existe injustiça. Esse século, ou essa era, tanto faz, a palavra para século na Bíblia, ou era, é aion, que significa sistema do mundo, ou pode significar o cosmos, ou o próprio mundo, o universo em si, mas nesse contexto, aion é esse século, ou seja, esse sistema do mundo. O judeu acreditava que esse sistema do mundo deveria terminar, acabar, e ele iria acabar, entenda bem, e iria vir um outro século, ou uma outra era. A Bíblia fala sobre os séculos vindouros, ou a era vindoura. A Bíblia fala que nós experimentamos os poderes do mundo vindouro, ou seja, vai haver uma era vindoura. E essa era aqui, para o judeu, deveria acabar, e chegaria um dia em que chegaria uma nova era, uma era de paz, de prosperidade sob o governo do Messias. O judeu acreditava assim. Esse tipo de doutrina, ele é muito inserido no Antigo Testamento. Então o judeu acreditava que essa era deveria terminar e chegar uma era nova de paz e de prosperidade. Agora, para essa era ir embora, tem um detalhe importante. Para essa era má, ruim, ir embora, só mesmo a intervenção divina. Para o judeu, o homem não tinha condição de transformar esse sistema, esse mundo. Só mesmo uma intervenção divina. Então, Deus deveria intervir nos acontecimentos da humanidade para que pudesse, então, dar início a essa nova era. E a tribulação é a intervenção divina. Tanto é que quem tira os selos é o próprio Jesus. Ele começa a tribulação, ela já vai começar a trazer juízo sobre os ímpios. Deus está trazendo julgamento sobre as nações. A tribulação é isso. É a intervenção divina. Ele permite a operação do anticristo. Ele permite a atuação de Satanás, porque os homens serão julgados através também das catástrofes naturais e tudo que vai existir de ruim durante esses 7 anos. Então, esse intervalo de tempo que nós chamamos sobre tribulação, que nós conhecemos como tribulação, é o intervalo que o judeu acreditava.
porque entre essa era e outra haveria um intervalo de tempo, que nós conhecemos como tribulação, certo? Esse intervalo de tempo seria um tempo de 7 anos, onde a humanidade iria experimentar o pior momento da sua história. Então o judeu acreditava que essa era má, esse presente século ruim iria acabar e iria vir uma era nova de paz e prosperidade sob o governo do Messias. Para essa era ir embora, a humanidade iria experimentar um período de tribulação, que nós conhecemos como tribulação, não é? Esse intervalo de tempo de 7 anos. Os irmãos estão entendendo bem? Aí sim, no final desse período, Deus iria intervir de forma definitiva e iria começar então a nova era, o novo tempo. E o que Jesus está perguntando, o que os discípulos estão perguntando, é sobre esse sinal. Ele está perguntando que sinal haverá do fim dessa era, do fim desse mundo. Então existem os sinais da vinda de Cristo, que são os eventos da tribulação. Quem estiver vivendo aqui vai estar vendo os sinais acontecendo, então vai ver que alguma coisa está acontecendo no mundo, e existe o sinal, no singular. Esse sinal, esse grande sinal que Jesus falou, é a sua segunda vinda. Então ele falou que o sinal do final dessa era, ou do fim do mundo, que é a última pergunta, é a própria vinda de Jesus. E ela acontece. Lá em Mateus 24, Jesus vai falar desse sinal. Eu vou ler aqui para os irmãos. Deixa eu ler aqui. Ele vai falar sobre esse sinal. Só um instante aqui que eu vou abrir o texto. Vou ler aqui Mateus 24, 29 a 31. Então, os discípulos perguntaram: que sinal haverá do fim do mundo ou do fim dessa era? A pergunta certa é essa, né? Aí ele diz: no final da tribulação, o que vai acontecer? Ó? E logo depois da aflição ou da tribulação daqueles dias, ou seja, esse sinal do final desse mundo é depois da tribulação. Ó. Ele diz: o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal. Observe que ele fala no singular, o sinal do Filho do Homem. Isso aqui é a última pergunta. Que sinal haverá do final dessa era, do final desse século e o início de uma nova era? Ele está dizendo a vinda dele. Ele fala: aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com um rijo canglor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então Jesus, quando vier na sua segunda vinda, esse é o grande sinal. Imagine aí no final da tribulação, o mundo precisando de socorro, de uma resposta, o céu se abre e Cristo volta diante dos olhos de todo mundo. Então todo olho verá esse grande sinal. Quando Jesus vier na sua segunda vinda, esse é o grande sinal do final dessa era, ou seja, dessa era de pecado, governada por Satanás. Jesus destrói o anticristo, destrói todo o poder temporal, não é? Todos os inimigos serão mortos. Pode ler Apocalipse 19. Ele destrói com a palavra que sai da boca dele. Ó. Então ele termina com esse sistema pecaminoso e inaugura uma era de paz e de prosperidade sob o seu governo. A Bíblia fala que ele vai reger as nações com vara de ferro. Então Satanás vai ser preso e Cristo governa por 1000 anos. A última pergunta dos discípulos está respondida. Que sinal haverá que sinal haverá da sua vinda, que são os eventos da tribulação, e que sinal haverá do fim dessa era? É justamente a segunda vinda de Cristo, quando ele vem para governar e todo olho verá. Quando ele pisar na terra, então ele vai estabelecer o seu reino. Termina-se essa era pecaminosa, e inicia-se então uma era de paz e de prosperidade sob o governo do Messias. Tá certo? Um abraço aí para o André, fotógrafo, tá sempre acompanhando as nossas lives. André é um caçador aí de conhecimento, rapaz. André, ele tá em toda parte. Esse homem me acha em tudo quanto é live aí. Tá ele aí de novo. Um abraço, André, para você e para tua família, cara. Deus te abençoe, meu irmão, grandemente. Beleza aí? A última pergunta, então, está respondida. Amém. E aí, mais perguntas? Como é que tá as perguntas? O pessoal aqui tá me ajudando aí.
Deixa eu perguntar aqui aos meus ajudantes aqui. Deixa eu ver aqui, eu tenho uma pergunta aqui. A irmã Carla pergunta: as 10 virgens é uma representação da vigilância sobre o cristão que está andando em santidade? A pergunta é essa: se as 10 virgens lá, da parábola, as 5 prudentes e as cinco loucas, seriam o cristão, né? Aquele mais vigilante e aquele menos vigilante, ou tem outro significado? Essa pergunta aqui, quem fez essa pergunta aí? Quem fez? Quem fez a pergunta? Carla, mas eu acredito que tenha sido o casal, né? Carla e o Alisson, o casal que tem da nossa igreja. Parabéns aí para a pergunta. Rapaz, essa pergunta é muito boa e oportuna. Ela é muito oportuna. Agora, a gente vai quebrar aqui uma vaca sagrada do tamanho do mundo. Vocês estão prontos? A gente vai quebrar aqui uma vaca sagrada do tamanho de um trem. Eu não sei se vocês estão prontos para essa vaca sagrada ser quebrada. Bom, em primeiro lugar, para a gente entender a parábola das 10 virgens, a gente não pode entender sob a ótica de alguém que vive o casamento nessa época em que a gente vive. Porque a parábola das 10 virgens, ela está dentro de um contexto de casamento, de bodas. E aí as pessoas não sabem disso. E ali muita gente diz que as 10 virgens, não é? São as 5 que entraram para as bodas, são os representantes da igreja. Os que ficaram do lado de fora são os crentes que não vigiaram. Né? Os 5 que entraram foram os crentes fervorosos, os outros 5 foram os crentes frios na fé. Essa é a interpretação que se dá. Agora, deixa eu falar para os irmãos aqui uma verdade. Posso abrir o coração? Posso abrir o coração? Deixa eu falar para vocês aqui uma verdade. É muito importante a gente aprender a interpretar a Bíblia olhando o contexto com que as coisas foram escritas. O contexto é muito importante. Porque se eu disser para você que um homem entrou numa sala e ele pegou uma mulher grávida, abriu a barriga dela e ali com um objeto cortante e saiu muito sangue, se eu contar isso, todo mundo vai ficar com raiva desse homem querendo matar ele, porque o cara abriu a barriga da mulher grávida com um objeto cortante e saiu muito sangue, todo mundo vai querer matar esse homem. Mas se eu disser que foi uma maternidade e foi um médico que fez isso, você vai ficar mais feliz, né? Se eu disser isso, que foi numa maternidade, você vai ficar mais light, porque você vai ver que foi uma ação para salvar uma vida, para fazer um parto. Então, o contexto, ele é tudo, tá certo? Então, a parábola das 10 virgens, ela foi dita dentro de um contexto de casamento. E como era o casamento em Israel? Vamos lá? Vamos lá? Como era o casamento em Israel, na época de Cristo? Vamos lá. O casamento era assim, ó. A noiva mais o noivo, eles já estavam ali de compromisso com o outro. E aí é feito, normalmente, uma cerimônia, um jantar, normalmente na casa da noiva. Era feito assim. Então o noivo ia com o pai do noivo para a casa da noiva e ali era feito uma cerimônia simples. Se chamavam alguns convidados para participar dessa cerimônia, e ali era pago o dote pelo noivo, o noivo pagava o dote, e depois que ele pagava o dote, eram feitos votos entre eles faziam esse voto, e depois que o voto foi feito, ela já era dele, o dote foi pago, ela já era dele, a noiva ficava, e o pai do noivo normalmente dizia, vamos preparar lugar. Lugar para quê? Para acontecer a relação do casal, não é? As vias de fato. Então, a noiva ficava, ela já era dele, já tinha pago o dote, já tinha feito os votos, ela já pertencia a ele, a noiva ficava e o noivo ia-se embora com o pai preparar o lugar para acontecer as núpcias, as vias de fato, a noite do casal.
Estão entendendo bem? Pronto, era feito dessa forma. E aí, como ela já era dele, ele podia vir buscar ela sem aviso, a qualquer hora, a qualquer momento. Ela já não era dele? Pronto, aí depois de um certo tempo, ele vinha, depois que o lugar estava preparado e pronto, ele vinha buscar a noiva dele. Ele já tinha pago o dote, já tinha feito o voto, e podia buscar até em secreto, sem ninguém ver. Então ele vinha, buscava a noiva, levava para o lugar onde ia acontecer as núpcias, a noite do casal. Eles tinham a relação, tá certo? Normalmente, esse período durava 7 dias, que ela ficava com ele, e depois de 7 dias com ele, agora ela já era esposa, ela vinha com ele já casada, beleza? Ela vinha com ele já casada, e quando ela vinha com ele já casada, então, as amigas da noiva, que cresceram com ela, vinha fazendo uma cerimônia, uma tradição, elas vinham dançando com lâmpadas, as amigas da noiva, beleza? Elas vinham dançando com lâmpadas, para recepcionar a noiva com o noivo, que está vindo com ela já casados, beleza? Então, as virgens, no caso aí da parábola, ela não representa a igreja, porque se a gente for agora contextualizar, a gente já pertence a Cristo, como aquela noiva lá do casamento que eu falei, já pertencia ao noivo. Então ele podia vir buscar ela sem aviso. Não era? Ela já não pertencia a ele? Então ele podia vir e buscar ela sem aviso. E levar ela para as núpcias, para as vias de fato, para a relação do casal. Não podia? Da mesma forma, Cristo já pagou o dote, a gente já pertence a ele, agora ele pode buscar a gente em secreto a qualquer momento. Então, quando ele buscar a gente em secreto, vai levar a gente fica com ele 7 anos, durante 7 anos. E depois dos 7 anos, a gente volta com ele, certo? Na parábola das 10 virgens, as amigas da noiva que cresceram com ela, vinham dançando com lâmpadas. Elas vinham dançando com lâmpadas quando o casal voltava já casado, já houve a relação do casal, já vinha já casado agora com ela. As amigas da noiva, que são as virgens da parábola, vinham dançando com lâmpadas, para celebrar a união do casal. Era feito dessa forma. Nesse caso, as amigas da noiva, no caso, são os convertidos da tribulação. As pessoas que se converterem durante a tribulação, esses são os convidados para a festa de casamento, o que a Bíblia chama de ceia das bodas. Então, os convidados para a festa de casamento são os convertidos da tribulação, tanto judeus quanto gentios. Se você for comigo em Apocalipse 19, ali no versículo 8, diz que a noiva se preparou, na verdade a esposa já não é mais noiva, ela se preparou para a ceia das bodas. E lá diz, bem-aventurado aqueles que são chamados para a ceia das bodas ou para a festa de casamento. Certo? Então a gente, quando voltar com Cristo já casado, depois dos 7 anos de tribulação, quem sobreviveu à tribulação, que são as virgens da parábola. Os irmãos entendem? São as amigas da noiva, certo? Que vai entrar para a ceia ou para a festa de casamento, para a ceia das bodas. Os irmãos entenderam aí a analogia? Amém. Entenderam a analogia? Então as amigas da noiva, no caso, são as virgens. Até porque Jesus não vem buscar 10 virgens, ele vem buscar uma única virgem. Ó, já não encaixa. Percebe, irmãos? Ele vem buscar uma única virgem, ele vem buscar 10. Então as virgens da parábola são os convertidos da tribulação, que entra para a ceia das bodas após a tribulação, quando a igreja volta com Jesus já casada, que ficou 7 anos com ele. Leia Apocalipse 19 e veja isso acontecendo. Amém? A gente já está mais de 1 hora de live, né? 1h30. A gente vai fazer mais uma pergunta. Ao pessoal que tiver dúvidas, manda em direct para a gente aqui. Eu vou passar para o pastor. Do jeito que você mandar a pergunta para a gente. E ele vai estar respondendo. Hoje, depois a gente pode ver com o pastor, a gente fazer uma outra live, fazendo outras, em outra parte da escatologia. Sim. Né? Pode marcar até para falar mais sobre o anticristo e sobre outras questões. O irmão Alisson ele fez uma pergunta sobre Jesus. Ele pode aparecer para a gente
já que em Mateus 24, 23 fala do Cristo ali, outra acolá. Ele fazendo uma comparação com esse texto, ele quer saber se Jesus ele pode hoje aparecer para algum irmão, seja ele crente, seja para que haja conversão, ele pode aparecer para a pessoa materializada. Olha, Jesus, ele é o Senhor, né, cara? Ele pode qualquer coisa. Não é? Ele é o Senhor. E ao longo da história, a gente vê Jesus aparecendo para várias pessoas, inclusive na Bíblia. Ele apareceu para Paulo, lá no caminho de Damasco, depois apareceu outras vezes para palestrar com Paulo, passando doutrina. Que coisa maravilhosa, receber a doutrina do próprio Jesus, ó. Que coisa fantástica. O próprio João, em Apocalipse, né? Jesus apareceu para João no livro do Apocalipse, apareceu para Estevão em pé quando ele foi apedrejado. Então, logo na Bíblia, no Novo Testamento, a gente vê várias aparições de Cristo. Ao longo da história, a gente vê relatos de pessoas também que viram Jesus, como, por exemplo, os discípulos após a sua ressurreição. A gente vê muitos relatos, e na história em si também. Por exemplo, o irmão Reagan. Jesus apareceu para o irmão Reagan várias vezes, para conversar com ele durante 1 hora, durante 2 horas. Apareceu para T.L. Osborne. Eu sou doido para ver Jesus também. Eu sou doido para ver Jesus também, para ter essa grande oportunidade, né, de ver o Cristo e conversar com ele. Deve ser muito maravilhoso. Não é? Claro que essa experiência é uma experiência que vai marcar a vida de quem passar por um processo desse. Vai ser muito bom, não é? Então, assim, Jesus pode aparecer para qualquer um, meu irmão, com certeza. E lembrar que esse texto aqui ele está falando sobre o Cristo, né? Não a pessoa exata de Jesus. O Cristo aqui que ele está falando fazendo uma analogia de que pessoas vão se dizer o Cristo, né? Que é o ungido, né? As pessoas podem dizer que são qualquer coisa, agora provar que é Jesus, aí fica o negócio mais difícil, né? Nessa época aí, muitos virão e dirão que é o Cristo. Agora, quero ver provar que é Jesus mesmo. E graças a Deus a gente não vai estar passando por esse processo, né, varão? A gente vai estar sendo arrebatado antes. Beleza? Graças a Deus. Bênção demais. Acabaram-se as perguntas? Amém, gente. Tem mais uma pergunta, a gente vai fazer essa pergunta, até porque possa ser que a explicação seja grande. Bárbara, por favor. Bárbara? Para a gente encerrar, vou fazer mais uma pergunta. Mateus 24, do 38 ao 42, está se tratando do arrebatamento da igreja? Boa pergunta. Essa pergunta aí é muito boa, muito pertinente. Um abraço aí para João Neto, meu irmão. João Neto aí, meu irmão aí de Pernambuco, grande homem de Deus. Um abração, cara. Amo sua vida. Um abraço inchando em todo mundo aí. Amados, é o seguinte, Mateus... Antes de responder, só avisar que a irmã é Tatiane... Tatiane Nascimento fez a pergunta. Tatiana. Pronto, é importante entender aí, todo mundo olha e pensa que essa questão aí se diz respeito ao arrebatamento. Durante muito tempo também eu pensei que era. Eu discordei de muitos teólogos sobre esse ponto aí. Eu achava que se tratava do arrebatamento, mas depois, com estudando e vendo, certamente que aí Jesus, em Mateus 24, não existe nenhuma linha para a igreja. Nada aí é para a igreja. Mateus 24 se refere a um discurso inteiramente para os judeus. Não é? Esse momento aí está falando daquelas pessoas que serão levadas para a destruição, certo? E outras serão levadas para serem salvas. Se você for em Mateus 25, você vai ver os anjos, aí ele fala em 24 mesmo, Mateus 24 no finalzinho, ele fala, não sei se é uns versículos antes ou depois, acho que é antes, ele fala sobre os anjos que serão enviados para recolher os escolhidos, certo? Então é nesse momento que muitos serão levados, certo, para julgamento e serão separados entre bodes e ovelhas. No capítulo 25, você vai ver uma separação entre bodes e ovelhas. E os bodes que estarão à esquerda serão lançados no fogo eterno. E as ovelhas que estarão à direita, essas entrarão para o reino do milênio com Cristo. Então, Mateus 24, no finalzinho, não se trata do arrebatamento, mas, na minha opinião, se trata dessa separação, que os anjos vão estar separando quem sobreviveu à tribulação, que é escolhido, vão estar sendo separados, certo? Serão as ovelhas do capítulo 25,
se eu não me engano, é o versículo 35. Serão as ovelhas, do capítulo 25, que vão estar entrando para o milênio no reino de Deus, certo? E os bodes serão colocados à esquerda, e esses serão lançados no lago de fogo. Jesus, quando voltar, ele vai estar limpando a terra para entrar para um milênio só justo. E eu creio que esse finalzinho aí, um será tomado e deixado o outro, é Jesus separando os escolhidos, separando aqueles que são deles, que sobreviveram à tribulação. Ok? Amém. Amém, gente. Obrigado por ter participado da live. Obrigado, pastor. É muito bom ouvir o senhor ministrar. É muito bom receber da palavra vindo da parte do Senhor, que Deus tem colocado no seu coração. Sei que é um assunto muito grande, não dá para pregar a Bíblia toda em uma noite só, Dá não, né? Natan tem razão. E a gente vai ter outros momentos, né? E a gente vai ver aqui, quem teve pergunta que a gente não conseguiu responder, mas aí manda para a gente repassa para o pastor e ele vai dar um jeitinho de dar respondendo e passando para você. Amém, gente? Também visita o site do pastor, né? O pastor Antônio tem um site, nesse site tem cursos lá para que você possa estar investindo na sua vida, né? E tem textos, vídeos, áudios, né, lá, que você pode estar se alimentando e trazendo mais base para a sua vida e para você ter uma segurança para esse tempo, para ir até a volta de Jesus. Amém, Amém. pastor? Vou dar Amém. uma boa noite aí para o pessoal, para a gente estar encerrando. Amém. Amém. Agradeço demais, pastor Bruno, porque essa é uma oportunidade grande da gente estar ensinando a palavra de Deus através da internet, né? E assim ficou legal o bate-papo, os irmãos fizeram perguntas, interagiram, e é muito bom Amém. quando a gente vê o povo de Deus querendo saber das coisas do céu, não é? Então, agradeço demais a presença de muitos irmãos, amigos aí, que entraram na live, pessoas de longe, queridas, não é? De perto, gente que eu não conheço, gente que eu conheço, mas foi um prazer enorme estar aqui com vocês, é sempre um prazer servir ao corpo de Cristo. E como o pastor Bruno falou, se você quiser saber mais, dê um pulinho no site www.pastorantoniolira.com.br. Lá você vai encontrar também muitos livros para você baixar gratuitamente. Além lá do site, tem um canal PR Antônio Lira, tem mais de 80 vídeos lá, sobre escatologia principalmente, então tem muito material para você se alimentar da palavra de Deus. Foi um prazer estar com vocês, um abraço aí para todos, um abraço pastor Bruno, um abraço Bárbara, é sempre um prazer servir vocês, né? Sempre Amém. um prazer estar junto com vocês. Shalom. Shalom. Obrigado, gente. Fica com Deus, sejam abençoados na prática da palavra. Nos vemos numa próxima live, que a gente vai estar publicando aqui no nosso canal do Instagram. Fica na paz. Uma boa noite, Tchau. gente. Abração. Tchau. Tchau. Abraço.